Amém. Quantos desejam louvar ao Senhor, digam amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, e vamos fazer a leitura. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 1. Não projetamos o texto no telão para você ser motivado a trazer consigo sua Bíblia. Usamos a Nova Versão Internacional. Gênesis 19, verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram: Esses homens chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela damos graças a Deus. Você pode se assentar, nós teremos mais um cântico. Tua graça é o que me basta, Senhor, e a tua presença é o meu prazer. Amém. Não olhava para trás, porque olhar para trás era uma maneira de ficar num pedaço qualquer para partir incompleto. Frase do jornalista e escritor Caio F. Abreu. Meus irmãos, há 2 coisas que eu julgo são importantes na vida.
estar sempre com os olhos no horizonte e manter os pés plantados na terra. Aprendi que olhar o infinito mantém viva a necessidade de sonhar, de se projetar para o inusitado, em busca do novo, do desconhecido. Mas foi só depois de algum tempo que eu descobri que a existência apenas se torna real quando as marcas dos nossos pés acabam ficando esculpidas no chão da vida. Sim, deixar rastros é algo necessário. Fazer trilhas em nossa história, caminhos em nós, uns construídos para dentro, em busca de quem somos, outros para fora, para encarnarmos aquilo que devemos ser. No meu eterno pragmatismo, construí a minha própria dialética sobre essa questão. Ela afirma que eu devo sonhar, mas sem grandes divagações, que devo acreditar, mas sem me perder em ilusões. Devo almejar, mas apenas aquilo que pode ser alcançado. Devo desejar, sobretudo, o que me faz alguém melhor. Se for possível, dê aos seus olhos asas, para que eles voem como os pássaros, mas raízes aos seus pés, tal que elas escavem o solo da existência para te plantar como árvores. Com isso você terá duas coisas: a capacidade de ser livre para pensar e firme para realizar. Eu imagino que, para alguém que pensa dessa forma, não há nada pior do que a prisão, o cerceamento. Lendo sobre esse tema, descobri que pessoas que foram suprimidas de sua liberdade, sobretudo de forma injusta, jamais voltam a ser as mesmas. A impossibilidade de ir e vir traz impactos tão violentos à psique que o indivíduo não consegue mais se reencontrar com sua essência. Impõe-se a um alto exílio rumo aos porões do ser, onde acaba soterrado sob densas camadas de sombras e silêncios. Eu sei que há prisões que possuem grades, e dessas é muito difícil escapar. Mas há outros tipos de prisões, aquelas que existem para muito além de impor ao corpo a reclusão. Esse tipo de masmorra é imaterial, não possui barras de ferro ou paredes, são calabouços que aprisionam o ser, a mente, não o corpo. Elas encarceram a vontade, o desejo, a paixão, os sonhos, a liberdade, a consciência, a alma dos seres humanos. Na minha experiência pastoral, tenho encontrado muita gente presa nesses labirintos. São pessoas que, não raro, sem perceber, tornaram-se reféns de circunstâncias, lugares, pessoas, sofismas, dimensões existenciais que projetam na consciência medos, traumas, dores, sentimentos kármicos, culpas de toda sorte, sensações de auto-engano que acabam por emoldurar uma imagem distorcida do próprio indivíduo. Algo que, refletido na tela da vida, revela um ser monstrificado, um holograma da realidade psicológica que, enganosamente, o sujeito pensa encarnar.
A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, nos relata a história de um homem que, apesar de se imaginar livre, existia numa imensa prisão. Hoje vamos elucidar e analisar a vida de Ló, o sobrinho de Abraão, e sua impressionante fuga da cidade de Sodoma. Nessa mensagem que eu intitulei Prisões que não possuem grades, vamos nos deparar com os paradigmas existenciais que podem prender as pessoas, torná-las escravas. Por outro lado, será uma ótima oportunidade para refletir como é fácil entrar numa prisão e não sair dela nunca mais. Como bem citou Tolstói, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Eu queria convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, expostos à tua palavra, queremos discernir se em nós se construíram prisões, calabouços existenciais, que apesar de não possuírem nem grades nem paredes, nos cerceiam a liberdade de ser e existir na perspectiva do Evangelho, nos aprisionam a mente e o coração, nos tolhem a liberdade, nos esmagam, Senhor, numa masmorra de sombra e solidão. Essa manhã, pelo poder do Teu Espírito e através da Tua Palavra, liberta-nos para que sejamos verdadeiramente livres e assim possamos viver e Te adorar como Tu desejas. Assim Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto de Gênesis capítulo 19, ele nos traz a história de Ló e a surpreendente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Como eu citei, Ló era sobrinho de Abraão e havia saído com ele da cidade de Ur dos Caldeus, na saga que tinha por objetivo chegar até Canaã, a terra que Deus havia prometido para o estabelecimento da nação dos hebreus. Depois de peregrinarem por várias cidades, inclusive de irem até o Egito, tanto Abraão como Ló se estabeleceram numa planície no campo. Mas por serem numerosos e os seus bens e servos já serem muitos, acabou havendo uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Pois bem, por conta disso, eles decidiram que não iam mais ficar juntos. Ló foi para as campinas do Jordão, próximo a uma das 5 cidades-estado do vale de Sidim, no Mar Morto, que era a cidade de Sodoma, um lugar descrito assim como paradisíaco. E Abraão, por sua vez, rumou para Canaã, e ali ele permaneceu. Eu acho muito curioso que em muitas situações da vida, nós parecemos estar alegoricamente diante da possibilidade de escolher entre Sodoma e Canaã. Dependendo da escolha que fizermos, a existência pode tomar direções bem distintas. E foi justamente isso que aconteceu com Ló. Vivendo em Sodoma, curiosamente, ele prosperou. Ali morava com a sua esposa e com mais 2 filhas. Mas aquele lugar não era um local comum. O fato de ser uma metrópole para a época implicava numa série de problemas inerentes a tal situação. Pois Sodoma era conhecida por sua imoralidade, além de ser uma cidade onde imperava a arrogância, a ganância, a ociosidade e um profundo desprezo pelos pobres
e pelos necessitados. Tudo isso você pode encontrar no relato do profeta Ezequiel, no capítulo 16. A calamidade que se estabelecera ali era tal que Deus tomou a decisão de fazer justiça, trazendo juízo sobre não só o lugar, mas também sobre os seus habitantes. Para isso ele enviou 2 anjos que tinham como missão destruir as 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão, Deus resolveu poupar a Ló e a sua família do mal que estava por vir. Pois bem, conforme o texto, Ló reconheceu que aqueles 2 homens que haviam chegado não eram viajantes comuns, e por isso resolveu abrigá-los em sua casa, o que despertou o apetite dos moradores locais, que desejaram com eles realizar imoralidades. De fato, houve até uma tentativa de violência sexual contra os anjos, mas eles reagiram com forças espirituais, cegando temporariamente os habitantes de Sodoma, que queriam adentrar na casa de Ló para molestá-los. A narrativa nos mostra que, em seguida, já livres daquela ameaça, os anjos foram categóricos em afirmar que aquele lugar seria destruído e que Ló e a sua família deviam deixar tudo para trás e fugir da tragédia iminente. Agora, curiosamente, mesmo após terem sido claramente admoestados, tanto Ló quanto a sua família relutaram em deixar Sodoma. Fato que só aconteceu porque os anjos literalmente os arrastaram para fora da cidade, e isso conforme os versos 12, 15 e 16 do capítulo 19. O que eu penso sobre tudo isso é que, convivendo com aquela ambiência, parece ter sido impossível a Ló e a sua família não se impregnar com a cultura daquele local, tanto do ponto de vista da consciência, quanto das formulações psicológicas. Nós podemos ver claramente no texto alguns nuances que revelam isso. Por exemplo, Ló ofereceu as próprias filhas aos habitantes da cidade que queriam praticar sexo com os seres espirituais que vieram para destruí-la. E disse, inclusive, que eles podiam fazer com elas o que quisessem. Não fosse isso pouco, aquelas meninas eram noivas de homens que habitavam naquele lugar. Ou seja, isso revela que os problemas sociais e morais de Sodoma haviam sido minimizados em função de planos e interesses existenciais. Se você continuar lendo o texto, vai perceber que na fuga de Sodoma, a mulher de Ló, mesmo deixando aquele lugar e todas as suas implicações e simbolizações, acabou sendo transformada numa estátua de sal, porque olhou para trás. Aquele olhar revelava o coração de alguém que amava os pecados que nunca havia cometido. Caio Fábio, analisando esse texto, afirma que a mulher de Ló sofria de uma doença de quem morre de inveja dos que fazem algo que a pessoa considera pecado, e portanto odeia quem o faz, ao mesmo tempo em que morre de saudade de nunca ter feito tais coisas. Por isso acaba petrificando-se com o soprar da poeira de Sodoma. Outra questão que aparece mais à frente no texto, depois que Ló deixou a cidade, viu o juízo que sobre ela veio, foi o fato dele ter ido habitar em cavernas numa região próxima dali. Nesse novo momento existencial, mais uma vez aparece a cultura de Sodoma encrostada no inconsciente coletivo daquela família, pois as próprias filhas de Ló praticaram incesto com ele, vindo a engravidar de povos que, ao depois, vieram a ser inimigos de Israel, que foram os moabitas.
e os amonitas. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Por que será que Ló não conseguia fugir de Sodoma? E mesmo depois de deixá-la, Sodoma não saía de dentro dele e da sua família. Que tipo de amarras são essas que constroem na vida das pessoas para prendê-las a situações e circunstâncias não raro absurdas? Como é possível viver livre em um lugar e mesmo assim estar preso? Como pode ser possível sentir-se amarrado ainda que estando solto? Sentir-se encarcerado mesmo tendo a possibilidade de ir e vir? Como é que anda a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você, ainda que sem perceber, acabou indo morar em Sodoma? Você tornou-se, quem sabe, alguém que está vivendo numa prisão que não possui grades? Um cárcere de natureza psicológica, que aprisiona os sentidos, que embota as emoções, que desconstrói sonhos, que cerceia a esperança, que poda a paz e o bem da vida e enclausura a alegria de ser e existir. Eu quero lhe revelar essa manhã que existem 3 aspectos nesse texto que podem tanto te levar a experimentar a liberdade, quanto te aprisionar para o resto da vida. Depende de como você vai lidar com eles. E esses 3 aspectos aparecem na fala dos anjos a Ló e estão no verso de número 17. Eu quero dissecá-los e tentar tirar algumas lições para nós essa manhã. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que se você não deseja passar a sua vida preso numa prisão que não tem grade, que não tem parede, que não tem corrente, mas que talvez amarre mais a vida do que essa outra, fuja de certas circunstâncias, ainda que seja por amor à vida. Essa foi a primeira fala do anjo para Ló. Fuja por amor à vida. É uma expressão que denotava a dramaticidade daquela situação. E por que eles disseram isso? Porque Ló literalmente teve que ser arrancado, arrastado da sua casa com sua mulher e com as suas filhas, porque ele não queria sair daquele lugar. Ele sabia que aqueles homens não eram pessoas comuns, eles eram seres espirituais, eles eram anjos. Ele viu que os homens de Sodoma foram cegos por uma ação sobrenatural. Portanto, eles eram pessoas motivadas por algo divino, algo maior, que ele mesmo não entendia. Os homens chamaram ele para uma conversa e disseram: olha, se você tem algum parente aqui, reúna todo mundo, porque essa cidade vai ser destruída, amanhã você tem que sair daqui com toda a sua família. E mesmo assim, no momento que os anjos disseram: olha, nós vamos destruir a cidade, Ló não conseguia sair de lá. Ele estava indeciso sobre o que deveria fazer. Havia inseguranças no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque havia amarras existenciais muito profundas que prendiam ele a Sodoma. Eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. O que é que te prende? Talvez Ló tenha racionalizado e tenha dito: eu vou deixar aqui o trabalho de uma vida. Eu construí toda a minha história aqui nesse lugar. O meu patrimônio está aqui, eu construí essa bela casa. Eu comprei esse apartamento com vista aqui para a região mais nobre da cidade.
aqui estão os meus investimentos, aqui está o meu negócio, aqui eu construí o meu trabalho, aqui mantive relacionamentos, aqui criei amizades e vínculos, aqui as minhas filhas vão se casar e vão prosperar e vão me dar netos. E ele começou a pensar em todas as implicações e ele disse: eu não posso sair daqui não. Eu não posso deixar esse negócio não. O que é que prende você? O que é que te amarra? Os anjos tiveram que chegar ao extremo de dizer: homem, fuja, ainda que seja por amor à vida. Era uma expressão limítrofe. Quem sabe Jó pensava: mas eu vou deixar a minha casa, a minha mobília, eu vou deixar os meus negócios, eu vou deixar os meus projetos. Há circunstâncias na vida em que você precisa fugir por amor a ela própria. E eu quero lhe dizer mais: uma cisão dessa natureza é traumática. Não é fácil não, porque ela é abrupta, mas ela é necessária. Fuja por amor à vida. O que é mais importante para você? É salvar a sua família ou salvar os seus negócios? O que é mais importante para você? É salvar os seus filhos ou salvar o seu patrimônio? O que é mais importante para você? Preservar a sua consciência ou desgraçar a sua alma? Fuja por amor à vida. O que é que tem valor para você? Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde é que está o teu tesouro? Mas para você fugir, você tem que largar as racionalizações. Porque nessa hora é o que a gente mais faz. A gente fica conjecturando: mas não posso. Mas espera aí, mas vai com calma. E o anjo dizendo: vamos, homem, vamos embora, aqui o fogo vai descer. Não, mas espera aí, rapaz. Ai, meu DVD, espera aí, o Blu-ray está ali, minha televisão, não posso deixar aqui, não posso. E a mulher de lá dizia: meu colchão de água, ai, minha cama giratória, e não pode. A menina disse: ai, meu quarto, minha Barbie, não posso deixar isso para trás. O que é que prende você? Às vezes Deus está te falando claramente: larga Sodoma, sai dessa cidade, sai dessa situação. E você fica racionalizando: não, mas peraí, veja bem, olha, eu não posso fazer isso, olha, isso tem desdobramentos muito, mas Deus está falando: larga isso. Aí você fica: não, mas veja, compreenda, seja compassivo, mas vai ser destruído, vai descer fogo. Não é uma circunstância qualquer, é uma situação extrema. Você tem que romper, você tem que cindir, você tem que superar o medo, você tem que superar essas suposições, porque isso vai ficar atormentando a sua mente. E você vai ficar nesse labirinto de inquietações, e de conjecturas, e de racionalizações: eu não posso ir não, eu não posso largar esse emprego não, eu faço coisa desonesta, mas eu não posso perder ele não. Mas está errado. Mas desse jeito você pode até prosperar, mas você prospera existencialmente e fracassa espiritualmente. Quantos eu vejo prosperando materialmente e são um desastre na vida espiritual? Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que nós queremos vencer no mundo, nós não queremos vencer o mundo. O nosso problema é que a gente pensa que a vida é só aqui, a gente não sabe que vai ter um juízo, e que Deus vai nos julgar pelas nossas obras. A gente prega isso, mas a gente não crê nisso. Os cristãos vivem como se a ressurreição dos mortos nunca fosse existir, ele fosse um evento fantasioso, fictício. Ele fosse uma alucinação de gente louca, maluca, gente fanática, gente perdida. É por isso que a gente se prende a Sodoma. É por isso que a gente fica nessas amarras. É por isso que essas estacas entraram tão fundo no nosso coração que se arrancar, arranca a vida.
Ló disse: eu prefiro morrer aqui, deixa cair fogo, deixa cair cinza, deixa destruir tudo, mas eu vou morrer abraçado com esse negócio aqui que eu construí. Fuja, por amor à vida. Quebre os padrões mentais, destrua esses paradigmas existenciais, não morra em Sodoma. As pessoas têm medo de mudanças. Eu tenho medo que as coisas não mudem. Frase de Chico Buarque, de Holanda. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que o anjo revelou uma segunda perspectiva que produz prisões que não têm grades. Ele disse para Ló não só: fuja por amor à vida, se isso não lhe for bastante, mas em segundo lugar ele disse: não olhe para trás. Ló, quando você estiver saindo de Sodoma com a sua família, não olhe para trás. Mas por que não olhar para trás? Ontem estava na nossa casa com os líderes, numa reunião, aí teve uma batida, um barulho danado, correu metade da liderança para ver a desgraça. Parece que a gente tem esse sentimento mórbido de atração pela desgraça, não é verdade? Eu não fui porque estava ruim de passar, senão eu tinha ido também. Eu essa semana almocei com o delegado doutor Geraldo Roberto, e ele me disse, eu estava estava num evento, e de repente começou a haver um tiroteio. E eu fui me aproximar para tentar controlar a situação, e em vez das pessoas correrem para longe dos tiros, elas corriam para cima dos tiros para ver quem tinha morrido. Quer dizer, o cara, em vez de fugir da bala, ele vai para o lugar da bala. Fuja, não olhe para trás, porque quem busca o novo não pode carregar consigo o velho. E tem mais. Quando o anjo disse não olhe para trás, ele sabia que as pessoas carregam em si sentimentos. Nós não somos máquinas. As pessoas carregam em si histórias. Ló tinha ligação com aquele lugar. A sua família tinha ligação com aquele lugar. Eles tinham apego àquelas coisas. Eles tinham apego talvez a pessoas. Eles tinham apego ao conforto e à boa situação na qual viviam. Eles tinham ali construído tentáculos que os amarravam ao ponto de eles terem que ser arrancados e tirados dali. E o anjo disse, não olhe para trás. Sabe por quê? Porque você vê o fogo e a cinza destruindo tudo que você construiu. Não é uma visão boa, não. Eu tenho um conhecido que tinha uma fábrica em Vitória, produzia algodão a partir de refúgio. E infelizmente uma das suas máquinas, num curto-circuito, incendiou um pouco de pano que havia perto em questão de minutos. O investimento de toda a sua vida, o trabalho de meses incansáveis, tinha virado cinza. E ele disse que ficou do lado de fora vendo o galpão pegar fogo. E ele sentia como se a própria vida estivesse sendo destruída. Não olhe para trás, porque é difícil você ver algo que você ama, que você construiu, que você tem ligação, que você nutre sentimentos sendo destruído. Por isso, não olhe para trás. Importava agora o que fazer com a nova vida. Importava agora construir novos planos, nutrir novos sonhos, desenvolver novos projetos, cercar-se de novos valores, de uma nova consciência, viver por novos princípios. E não é isso que Jesus nos propõe. E não é isso que é o Evangelho. Não significa mudança, não
não significa uma cisão radical, não significa você subverter a ordem estabelecida. Não é isso que é o Evangelho. Não, que o Evangelho nos nossos dias é um cotonete para fazer cosquinha no ouvido. Porque as igrejas não pregam o Evangelho. Porque os púlpitos estão esvaziados do Evangelho. Porque estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Mas eu quero lhe dar uma palavra de Deus essa manhã. Fuja de Sodoma. E quando estiver fugindo, não olhe para trás. Você precisa mudar. Você precisa de um sonho novo. Você precisa de um projeto novo. Você precisa de um casamento novo, mas com a mesma mulher. Não vai dizer que eu estou aqui incentivando você. O pastor pregou que agora é o seguinte: nova vida, nova mulher. Eu vou trocar tudo agora. Apartamento, vou trocar tudo. Não. Você precisa de um novo casamento, mas com a mesma mulher. Com o mesmo marido. Porque o seu casamento tem que ser construído agora debaixo de outros princípios. Você precisa educar seus filhos de forma diferente. Você precisa fazer negócio de forma diferente. Você precisa utilizar o seu tempo de forma diferente. Você precisa ter motivações na sua alma diferente. Antes você queria ganhar o mundo inteiro, mas você estava perdendo a sua alma. Agora você quer ganhar a sua alma, e para tal você não está nem aí se você perder o mundo inteiro. Você quer ser, você não quer apenas ter. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo sabia, não dá para construir o novo olhando para trás. Não dá para construir o novo olhando para o refúgio. Não dá para construir o novo olhando para a sucata. Não dá para construir o novo olhando para o monturo de cinza, para o entulho de Sodoma. Não dá para construir o novo de forma reciclada. A mudança que Deus propõe é uma mudança radical. Não é uma reciclagem, é uma transformação. É recriação, é regeneração, é novo nascimento, é mudança de vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quando a gente olha para trás, a gente alimenta a alma de nostalgia. A gente fica nutrindo o que eu chamo de melancolia masoquista. O melancólico masoquista é aquele sujeito que fica se afogando no próprio vômito. É aquele sujeito que fica sempre enredado com aquela saudade do que passou. É um negócio que só serve para uma coisa: para produzir feridas na sua alma, mais para nada. Mas tem gente que fica nesse embebedar de tristeza, de agonia. É gente no qual se instalou um vício psicológico de olhar para trás. É gente viciada em passado. É gente acostumada ao retrovisor. Ele nunca olha para frente. O negócio dele é a síndrome do retrovisor. Ah, meu pai, como eu encontro isso no aconselhamento pastoral? Ah, pastor, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu vivia numa situação tão melhor, eu era casada com um homem rico, eu era casado com uma mulher rica, eu tinha um bom emprego, eu trabalhava numa multinacional. Ah, pastor, quando eu tinha saúde, quando eu era mais novo, quando os meus filhos moravam comigo, tudo ali juntinho de mim era tão bom. Ah, pastor, eu comecei a ficar assim quando eu perdi a minha empresa. Quando eu perdi dinheiro, eu perdi tanto dinheiro com besteira que eu fiz. Eu perdi os meus amigos, que eu julgava que eram amigos, mas só eram amigos do Johnny. Sabe quem é o Johnny? É o Johnny Walker. Não é o Johnny a pessoa, é amigo do Johnny. Pastor, e eu fiquei deprimido. Pastor, e eu estou falido. Meu amigo, chega de olhar para trás. Isso já passou.
Você um dia teve empresa, você um dia teve dinheiro, você um dia teve mulher, você um dia estava com seus meninos em casa, você um dia era feliz, mas isso passou por algum motivo. Muito provavelmente por causa das escolhas que você fez, das decisões que você tomou. Haviam duas possibilidades para Ló. Ele escolheu Sodoma, Abraão escolheu Canaã. E por isso que a desgraça veio. Diz que a mulher de Ló era tão ruim que ele não quis nem levar a estátua para casa, né? Ele, nem petrificada ele quis mais ela. Disse, deixa para trás mesmo, que isso foi um livramento de Deus. Tem gente que fica orando para o marido virar uma estátua de sal, né? Aí, Senhor, faz aquele milagre que tu fizeste na vida de Ló, na minha vida, né? Transforma essa bênção numa estátua de sal, Jesus, para a glória do teu nome. Ah, meus irmãos, você não sabe o que é que pastor ouve em aconselhamento, não. Chega de olhar para trás. Quem olha para trás está sempre sendo tentado em manter os equívocos do passado no presente. Tem coisa pior do que você sair arrastando esse defunto. Você cometeu os mesmos equívocos a vida toda, e agora, em vez de olhar para frente e fazer diferente, não, você continua olhando para trás e fazendo do mesmo jeito. Não, porque eu aprendi assim, porque meu pai me ensinou assim, porque eu só sei fazer assim. Que conversa! Se você não sabe fazer assim, faça de outro jeito. Mude, invente, faça diferente. Para isso você tem um Deus. Não olhe para trás, porque atrás de você, sabe o que é que vai ter? Vai ter cinza e enxofre, destruição e miséria, entulho e lixo. Olhe para frente. Existem pessoas que não pensam naquilo que deviam fazer, mas no que já fizeram, como se a razão tivesse olhos atrás e pudesse ver apenas o que ficou para trás. A frase de Henry Fielding, romancista inglês, autor do famoso livro Tom Jones. E em terceiro e último lugar, o anjo disse: você não quer viver preso nessa circunstância existencial para o resto da vida, Ló? Ló, você quer sair dessa prisão que não tem grade, que não tem algema, que não tem guarda, mas na qual você está profundamente preso? Não pare em lugar nenhum. Era necessário fugir por amor à vida. Era necessário não olhar para trás. Mas em terceiro lugar, também era necessário não parar por nada. Se fuja e não pare para coisa nenhuma. Por quê, pastor? Porque era preciso caminhar até que os pés pudessem, enfim, descansar de toda a fadiga que a vida havia produzido. Se ponha no caminho, meu amigo. Comece a caminhar. Tem gente que está 10 anos na igreja e ainda não deu nem o primeiro passo. Você talvez esteja nessa situação hoje. Eu estou falando é com você mesmo e com você que está aí me assistindo. Talvez você esteja uma vida inteira dentro de igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. Talvez você ainda não tenha dado nem o primeiro passo. E eu quero lhe lembrar que numa maratona que é a vida, o importante não é como você começa, é como você termina. Como é que está a tua vida? Enquanto nós caminhamos, há muitas coisas para roubar a nossa atenção e nos fazer desviar do alvo. É por isso que o anjo disse: não pare por nada, porque você está caminhando e tem as coisas aqui acontecendo, tem um negócio bacana ali, olha rapaz, que oportunidade boa, que negócio legal, olha ali, Davi, olha lá a mulher de Urias tomando banho, na banheira de espuma, olha ali que coisa bacana, e isso vai roubando a sua atenção, e pode levar você para outra masmorra. Tem gente que parece que sofre de uma agonia
um faniquito, para usar uma palavra assim, bem nordestina. Você que está ouvindo a mensagem aí, você é do Sudeste, você não sabe o que é faniquito. Faniquito é assim, é um desespero. Pois bem, o sujeito tem faniquito, ele não pode ver um negócio que uma oportunidade, eu vou querer agarrar esse negócio. Ele não pode deixar passar. O anjo disse: vá, não pare por nada, nem que tenha um baú aberto cheio de moeda de ouro, não pare para pegar, continue caminhando, porque senão você vai errar o alvo. E isso tem um propósito, é o seguinte: o sujeito vai se entretendo com o que está acontecendo no caminho, daqui a pouco ele para. Aí daqui a pouco ele para, ele gosta daquele lugar que ele está, daquela oportunidade, daquela circunstância, daquela nova situação, aí ele já constrói uma casa, pronto. Ele ficou a 1 quilômetro de Sodoma, não fez nada. Ele continua na influência. Ah, como eu vejo gente que tomou decisão, mas acabou parando no meio do caminho. Deus tinha dito: olha, continue andando, e a pessoa parou. Deus queria fazer algo extraordinário, tremendo, uma restauração completa, perfeita, mas a pessoa não perseverou. Ela esmoreceu, ela se entreteu com algo que estava no caminho, e aí ela parou. Eu me lembro do faraó. O faraó, quando começou a negociar com Moisés e viu que não tinha jeito, ele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês podem ir, mas vão só os homens. Ele começou a fazer uma barganha. Aí depois que ele viu que Moisés não facilitava, ele disse: tudo bem, vocês vão, agora deixa aqui as vacas e as ovelhas de vocês. Aí Moisés era intransigente, porque Deus tinha dito a ele que ia sair com tudo. Aí Faraó disse: tudo bem, já que você não quer deixar as vacas e as ovelhas, vá, mas não vá muito longe não. Fique aqui perto da minha influência, debaixo do meu olho, onde eu posso esticar a mão e lhe pegar. E aí Moisés deu uma resposta para Faraó muito bacana. Eu tenho a impressão que o Nordeste estava na alma de Moisés. Moisés era meio cangaceiro, porque Moisés disse para o Faraó assim: olha, Faraó, é o seguinte, eu vou sair e não vai ficar nenhuma unha. Aquela unha que o cara roeu e caiu um pedaço. Faraó disse: nem a unha não, vou levar tudo, até a unha vai. Porque Deus disse que é para ir com tudo. Eu quero lhe dizer uma coisa: no caminho vai surgir muito obstáculo. Se você fugir por amor à vida, se você tomar a decisão de romper, de cindir, de construir o novo, de sair de Sodoma, de ressignificar os seus princípios e os seus valores, vai ter obstáculo no caminho, vai ter muito motivo para você parar. Você vai ficar cansado, você vai achar que Deus não responde, que Deus se esqueceu, que você está doido, que o caminho que você está indo, a direção está errada. Você vai achar que as coisas são muito difíceis, esse negócio de ser crente é muito difícil. Você vai achar que, eu não tenho força, eu não consigo perseverar. Você vai começar a ver que tem oportunidades boas, isso vai desviar, roubar a sua atenção. Ló não foi longe o suficiente, ele acabou habitando numa caverna. Se você continuar lendo o capítulo 19, você vai ver que o lugar para onde ele foi para uma caverna. Eu quero te dizer uma coisa: essa manhã Deus não te chamou para morar em caverna. Deus te chamou para você ir para Canaã, a terra onde mana leite e mel, que é o símbolo da presença, da graça, da misericórdia de Deus. Amém, queridos? Deus não te chamou para você habitar em caverna. Deus não te chamou para você se esconder em caverna. Deus não chamou você para levar a tua família para dentro de uma caverna, trocar Sodoma por uma caverna. Não foi isso. Esse não é o projeto, esse não é o propósito. E aí sabe o que aconteceu? Quando aquelas duas cidades foram destruídas, a confusão foi tanta que houve uma guerra naquela região. E aí a família de Ló foi presa. Eles foram encontrados lá no meio da caverna, prende. E sabe quem foi que foi soltá-lo? Arriscando a própria vida? Abraão. Porque Abraão foi chamado para quebrar as correntes e os grilhões. Quem não rompe, em definitivo, acaba preso novamente a alguma coisa. Saiu de uma prisão e agora já estava em outra. Não adianta você ficar
perto do perigo. Sodoma é logo ali. Sodoma está na esquina da sua casa. Sodoma está no seu escritório. Sodoma às vezes está dentro da sua casa. Sodoma às vezes está na igreja. Vá para longe. Só pare quando o lugar for apropriado. Quando as circunstâncias apontarem que ali se pode novamente lançar alicerces firmes, criar raiz, fincar a vida no solo, para permitir que a boa semente seja lançada para frutificar graça e misericórdia. Amém, meus irmãos? Há pessoas que nunca conseguem confiar, nunca desenvolvem a sua fé, não podem esperar um pouco. Por isso, a jornada que lhes estava proposta também nunca se cumpre. Como encontro gente que disse: pastor, eu não aguentei. Eu estava caminhando, eu ia bem. Eu estava no caminho, eu sentia que Deus estava comigo, mas eu não aguentei. Eu não aguentei ficar só, eu casei com o primeiro que apareceu. Aí veio essa desgraça aí na minha vida. Essa semana eu recebi um e-mail sobre isso. Uma pessoa que tomou uma decisão louca e precipitada e agora está desesperada, porque constatou que uniu-se aqui não devia. Quantos eu encontro assim? Não pare, continue até você chegar no lugar que Deus diga para você: é aqui. Pode construir a tua tenda, que eu serei contigo. Os obstáculos são aquelas coisas terríveis que você vê quando desvia os olhos de seus objetivos. Henry Ford, gosto desse cara, esse menino era sabido. Obstáculos são coisas terríveis que você vê quando desvia os olhos de seus objetivos. Sabe o que isso quer dizer? Quando você tem algo para atingir, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, pode aparecer o obstáculo que for, você passa por cima dele. Pode vir o gigante que for, que você derruba ele. Porque em Jesus não há cadeia nem grilhão que possa te prender. Nas minhas andanças pela vida, eu tenho encontrado muita gente presa em Sodoma. Outros tantos conseguiram até mesmo fugir, mas não foram longe o suficiente para reconstruir suas histórias. E ainda há os que, mesmo seguindo, criaram o vício psicológico de sempre olhar para trás. Nunca rompem, nunca esquecem o que já foi. Tornaram-se vítimas de algo que se instalou no ser como consciência prevalente, como sentimento pulsante. Eu estou convencido de que existem prisões que não possuem grades, mas que aprisionam muito mais do que aquelas que prendem fisicamente os indivíduos, posto que é mais fácil libertar o corpo do que libertar a mente. Eu escrevi recentemente um texto filosófico no qual relatava essa angústia de existir e explicitava: eu não sei qual foi a porta que eu abri, mas quando dei por mim já estava aqui. Curioso também é que eu não sei como sair, pois as portas só possuem maçanetas pelo lado de fora. Aqui, creia-me, é todo canto e lugar nenhum. Eu sei que Deus me enviou para pregar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso, essa manhã eu gostaria de te ver livre dessas prisões imateriais, desses laços de morte, dessas celas que não possuem grades nem paredes, mas aprisionam a alma das pessoas. E eu estou convencido que toda possibilidade de liberdade passa por um encontro com Jesus de Nazaré. Esse fato é a única coisa que pode realizar alterações de natureza ontológica e psicológica, ambas as dimensões que precisam ser refeitas em nós, para que possamos, através de uma ressignificação de nossa natureza, experimentar a paz e o bem na vida, e isso conforme o Evangelho. O que eu peço a Deus do fundo da minha alma
é que você consiga no caminho fazer o caminho, e que seu coração possa ser pacificado em Deus para a vida, conforme afirma Clarice Lispector: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, mas tem. O seu nome é Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.